Bom, Vagnão, a gente já falou aí das operações que deram certo nesse ano. Agora, a sua carteira hoje é composta de quantas ações? Hoje ela é composta de 4 ações. E quais são as ações? Vamos lá. Bom, a primeira ação, falando de uma ação que entrou recentemente no portfólio e é uma aposta aí para o médio prazo, uma aposta arriscada, mas que ela é baseada numa figura simétrica que muitas vezes funciona e por assimetria vale o risco. A primeira é a CSNA3, ela responde por 25% da carteira, um quarto do portfólio. Então, assim, você comprar alguma coisa que recentemente estava a 13, você comprar 6,83 a R$ 7, eu acho que já vale o risco por assimetria. O segundo, se a gente olhar esse lado do gráfico aqui, ó, você pega junho de 2016 e você começa a olhar aqui os patamares atuais de maio e você começa a olhar essa movimentação aqui mais para dentro de junho, esse pedaço aqui, eu vou circular, ele se parece muito com o que está acontecendo atualmente, né? Então, eu uso muito esse negócio das figuras, na metodologia, de aquilo que é parecido, aquilo que é simétrico. Então, eu vejo uma semelhança muito grande no desenho desse pedaço aqui entre maio e junho de 2016 e o momento atual. Então, eu, sei lá, acreditando numa reversão dos metais lá fora, do minério, de outros metais, e vendo essa simetria e vendo o papel altamente descontado, eu acho que é válido, eu acho que faz sentido ter uma posição comprada nessa ação. Então eu montei por isso, né? Eu vejo semelhanças simétricas, eu acho que os fundamentos não refletem o preço e eu acho que vale a pena comprar. Agora você fala, pô, mas eu sou um investidor mais conservador, eu gosto de comprar na boa, com acionamento. Então, para quem é mais conservador, seria no rompimento de um pivô de alta a 7,26. Mas eu acho que é sempre bacana adiantar o movimento para ter um médio melhor. Então, eu já acho que uma compra imediata a mercado faz sentido. Então, legal. Ela responde por um quarto da minha carteira. Você fala, putz, mas a quanto que o papel vai? Eu não sei, de repente pensar o papel a 10, né? Tem esse fundo aqui na região de 9,40, tem esse topo a 11,62, aí teria que acompanhar a ação, mas ela tem um potencial. Se a operação começar a frutificar subindo, o potencial é muito grande. Legal. Então, o segundo papel, então, da lista de 4 ações? O segundo papel é JHSF. Eu vejo num cenário de queda de juros, algumas ações, por exemplo, você pega o Mesetec aqui, que tem bons fundamentos, né? Mas ela já, na minha visão, ela já tinha andado bem, ela estava bem à frente de JHSF, ela desenvolveu bem aqui, então na minha visão, o JHSF, que é para um padrão mais alto ali, eu acredito que seja que ela está mais descontada, então na minha visão faz sentido ter uma posição. Hoje ela responde por um quarto da minha carteira, é uma entrada mais recente também, tem o gap. Eu acho que os fundamentos e a assimetria, o risco-retorno justificam você ter uma posição nesse papel. Então, acredito que o setor recupere. É o último a recuperar depois do automobilístico. O automobilístico já deu sinais de recuperação, então eu tenho essa ação, eu acho que faz sentido nesse momento. Fundamentos e gráfico também, tem um suporte à região dos R$2, tem um potencial bom. E eu acho que essa figura aqui é um mastro bandeira. Tá. Então, só mostrar na tela aqui, onde, de novo, o suporte e o mastro bandeira. E já aproveitando, quando você fala de entrada recente, foi antes ou depois do Circuit Breaker? Foi meio a meio. A gente estava montando posição, quando teve o Circuit a gente acabou de montar. Legal. Então ela está mais ou menos no nosso médio. Eu acho que isso aqui é um mastro e isso aqui é uma bandeira. No semanal, por que eu acho? Porque a análise técnica, ela nem sempre ela é tão óbvia assim, né? Mas se você estudar as figuras de mastro-bandeira, talvez o tempo seja um pouco acima do desejável aqui para formar, mas a gente não pode negar que dá uma impressão que é um mastro, um movimento contrário, com redução de volume. Quando faz movimento contrário, quer dizer, se ela realmente aciona o mastro-bandeira, o potencial de alta ele é tão grande que justifica até uma posição. Se tiver que fazer uma saída técnica aqui, tá pertinho. Já passou balanço, quer dizer, não deve ter nenhum susto tão grande. Então, um provável mastro-bandeira, eu acho que faz sentido ter a posição na ação. Acho que existe uma lógica ali por assimetria, fundamento gráfico, que justifica ter uma compra em JHSF.
Legal, falamos de 2 das 4 ações que são novidades, agora as outras 2 não são tão novidades. Eu vou pedir para deixar a grande estrela para o final e falar da terceira ação, que já estava na carteira desde antes, né, Wagner? Tava. Uma das perguntas que o pessoal me fez, além de se eu estava vendido na fatídica quinta-feira, é se eu mantinha uma compra ainda na JBS. Eu mantinha. A JBS, eu vou mostrar ali na tela, ela tinha peso de 1/3 do meu portfólio. Conforme ela foi numa região de resistência ali de gap e não passou, nós vendemos um pouco para poder fazer um balanceamento de carteira, ela caiu para 25 a exposição. Então, hoje o meu médio especificamente está 8,80. Tem pessoas no grupo que tem médio a 7,50, 7,20, 7,60, porque estavam com mais caixa quando ela caiu forte mesmo, e tem alguns que estão com médio ali em torno de 9. A nossa grande dúvida é, quando ela bater no nosso médio, se bater, a gente realiza, a gente mantém o papel, a nossa ideia é trocar. É trocar a JBS por alguma ação perto de R$10. Então, a gente tinha a ação como uma candidata a ser estrela de 2017, mas até por algumas questões de princípios, algumas pessoas não querem manter o papel. Então, ela batendo ali entre 9,50 a R$10, a gente deve vender e alocar uma outra ação. Você falou de princípios, quer dizer lado ético? Existem pessoas que entendem que muitas vezes o controlador ele não reflete exatamente os valores da empresa, mas algumas pessoas no grupo entendem que sim. Então, para não ficar uma situação antagônica e alguns alunos posicionados numa ação e outros alunos em outra, a gente combinou o seguinte: durante a queda nós não iríamos sair, pelo contrário, iríamos comprar quem tivesse caixa, mas também nós não iríamos carregar para o médio prazo. Então, nós não seríamos radicais, nós buscamos um equilíbrio. Quer dizer, ela não vai ser para médio prazo na nossa carteira, mas a gente também não vai sair no olho do furacão. A gente achou um meio termo entre 9,50 e R$10. Se ela bater nessa região, a gente realiza, mantém 1 ou 2 ações no radar e faz a troca. Legal. Então a gente achou esse equilíbrio dentro do grupo. Bacana. Bom, e por último, papel que está dando uma sobrevida, teve uma boa resposta, né? A ação da BRF, né? Como é que está essa mostrar operação? Lá na tela. A BR Foods, no final do ano, ela tinha um peso simbólico na minha carteira de 10% do portfólio. Quando teve aquela operação carne fraca, eu lembro que eu estava na praia, o mercado abriu de manhã e nós fizemos 2 coisas naquele momento. Primeiro, nós tínhamos uma posição de venda no índice. Na verdade, nós fizemos alguns giros no começo do ano na posição do índice. Nós chegamos a trabalhar vendidos, nós trabalhamos comprados. Por isso que eu te falo que aquela operação, no frigir dos ovos, ela deu um lucro tênue, mas ela deu. Porque eu lembro, por exemplo, que no dia da segunda-feira, após a operação carne fraca, nós zeramos a venda do índice, né? E entramos comprando o BR Foods, por exemplo. Depois a gente vendeu de novo, uns 1.000 pontos acima. Quer dizer, uma ação caindo 10% com a qualidade dela, nós simplesmente mandamos a ação para peso de 1/3 do portfólio. Então, naquele momento, eu acho que nós acertamos. Então, ela passou a ter 1/3 de peso. Posteriormente, num rebalanceamento de carteira, ela caiu de 33% para 25% e nós mantemos dessa forma. Essa correção atual, por exemplo, nessa quinta-feira, em razão dela ter perdido peso no MSCI, é oportunidade. Vou mostrar a ação aqui na tela. Ela tem um ombro, cabeça-ombro invertido também. Nesse dia que ela se mostrou resiliente, né, do dia da quinta-feira negra. Agora ela está abaixo do que estava antes daquele dia, mas ela está na média móvel exponencial de 21, com uma linha de tendência de baixa de médio prazo rompida, um ombro, cabeça-ombro invertido, quer dizer, é uma ação que promete, aí, pensar na ação a R$ 58, R$ 60 no horizonte de alguns meses é totalmente factível. Então, meu médio nela está em torno de 39, carrego a ação com tranquilidade, ela tem um peso de 1/4 do portfólio e nesse momento ela oferece oportunidade de compra, porque ela corrigiu por causa dessa perda de peso, inclusive ontem, que foi o dia que efetivamente ela perdeu relevância no MSCI. E é mais aquela ação de guarda, aquela ação mais tradicional dentro de um portfólio que tem outras ações com potencial mais bombástico, assim, de mais volatilidade, mas também um risco maior. Então, digamos que hoje ela é a estrela do portfólio e sustenta aí a carteira muito bem.
E só mostrando rapidamente o gráfico da JBS aqui, Thiago, ela está lutando, inclusive hoje aqui, a máxima foi na média móvel exponencial de 21 e ela fechou esse primeiro gap aqui. E acima de 8,29 ela faz um pivô de alta com potencial de jogar tranquilamente aqui nos 10, que ela tem um outro gap aqui. Quer dizer, o grande ponto dela é 8,29. Ela chegou a trabalhar bem acima hoje, voltou, mas está sustentando, mostrando que a ação pode se inclinar para cima até superar esse patamar, porque esse acordo de leniência não teve juros e pode beneficiar fortemente o papel. Esse acordo, pessoal pegando empréstimo a 11% e ela vai ter um empréstimo corrigido a 4%, uma dívida corrigida a 4%, dá para fazer um trade interessante aí para ela. Acabou não sendo tão ruim, quer dizer, 20 bilhões no total é ruim, mas poderia ser bem pior. Poderia ser bem pior. Tivesse regra de mercado. Exato. Bom, então, resumindo a sua carteira, entraram JHSF e CSN, já tinha na carteira JBS, que deve sair da carteira quando chegar ali no alvo dos 9,50-10. Até gostei da questão dos princípios. Eu ia até chegar a fazer essa pergunta, viu, Wagner, dos princípios éticos, porque eu ouvi muita gente falar exatamente isso, que questões de princípio não gostariam de ser acionistas da JBS. E a BRF como candidata à estrela, você citou o MSCI, né? Para quem não conhece, o MSCI Global é um índice que é acompanhado por vários investidores do mundo todo, são bilhões de dólares que acompanham esses índices, e sempre que há um rebalanceamento nessas carteiras, as ações que entram ou saem, ou perdem ou ganham participação, têm um impacto direto no mercado, né? O caso da BRF, ela perdeu participação, ela continua no índice, mas perdeu participação, e com isso os fundos que acompanham esse índice acabaram pressionando a ação para baixo, simplesmente porque estão saindo do papel. Então é aquele movimento 100% fluxo, zero fundamento. Ela simplesmente diminuiu a participação no índice, então natural que ela fosse cair. Assim como as ações que ganharam participação acabaram subindo porque teve mais pressão compradora. Bom, e para finalizar também na questão da carteira, está comprado em índice, né? Eu estou comprando, se a gente olhar o mercado agora, deixa eu ver se pegou o restante da minha ordem aqui, ainda não. Eu pretendo comprar 500 mini contratos e talvez manter posição de 350 a 150 para giro, é uma das novidades da metodologia agora. E pegou 20% do que eu quero, mas eu acho que até o final do pregão ou de repente amanhã eu consiga montar a posição por completo.